Hoje eu vou mostrar para vocês a forma mais rápida de aprender qualquer idioma, que é através da leitura, e a minha experiência e resultados com a leitura intensiva de light novels durante o período de 30 dias. Prazer, meu nome é Arthur, do canal Kennen. Peço desculpas para quem tá acompanhando em minha demora prolongada para postar os vídeos, né? E eu digo para vocês que é devido a essas experiências que acabam tomando muito do meu tempo, do meu dia, e juntamente com o trabalho como designer que ocupam ainda mais. Como nas últimas semanas a audiência vem crescendo exponencialmente, eu realmente me sinto na responsabilidade de postar mais vezes. Mas sem enrolação, né? Vamos pro vídeo. Por que eu decidi começar a ler light novels? Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que meu objetivo principal desde o princípio era ter uma maior compreensão das minhas leituras em japonês, principalmente de light novel. Inclusive um dos meus vídeos para esse ano, que foi batido dia 30 do mês, acredito que mês retrasado, durante a experiência desse vídeo, era ler uma light novel inteira em japonês, independente do método ou do tempo levado, apenas experienciar a obra e tentar entender o máximo possível dela. Mas apesar desse objetivo, o motivo pelo qual eu decidi começar a ler nesse momento, apesar de não ter muita confiança na minha capacidade de compreensão de livros, como eu havia dito nos últimos vídeos, né, por mais que eu tentasse pegar uma light novel para ler, eu passava mais tempo no dicionário do que realmente lendo, como se estivesse lendo através do próprio dicionário. Foi exatamente por isso que decidi me desafiar a fazer esse vídeo, o que iria me motivar a realmente ir atrás e até o final e mostrar os resultados, já que eu não posso vir aqui e entregar as mãos vazias para vocês. Desafio proposto. A minha proposta inicial era a seguinte: ler o máximo que eu consegui durante 30 dias, mas conforme eu fui lendo e ganhando mais confiança, logo na primeira semana eu estabeleci as seguintes metas pro dia. A primeira era ler durante no mínimo 2 horas por dia, e a segunda era minerar 60 cards no Anki, né, pro Anki no dia. Os dias que eu não conseguisse cumprir uma dessas duas metas estabelecidas por dia, eu compensava no dia seguinte. Já as regras eram muito simples, eu tinha que olhar no dicionário todas as palavras que eu não sabia ou não tinha confiança o suficiente da leitura, que eram basicamente todas, e eu tinha que estudar a estrutura de todas as sentenças que eu não havia entendido. Para isso eu pedi ajuda do ChatGPT, que foi meu braço direito nessa jornada. Resumindo, tudo a fim de extrair o máximo de compreensão possível. Considerando tudo isso, eu segui o desafio sem nenhuma meta de páginas ou de quantos livros eu leria durante o mês, e se eu conseguisse ler uma página por dia, que seja, ia ser nessa página que eu ia extrair o máximo que eu conseguisse. Eu tava pouco preocupado com isso. Os 30 dias. A primeira coisa que eu tive que fazer foi, claro, escolher a light novel. O meu processo decisivo foi bem simples. Eu procurava algo que fosse o mais divertido possível e o mais útil possível, independente da dificuldade, já que eu queria que fosse de fato um desafio. Eu primeiramente pensei em ReZero, que eu amo de paixão, né, mas a utilidade do vocabulário que eu iria aprender lá claramente não era das melhores, acredito eu, já que tem inúmeros termos inventados específicos para animes de fantasia. Pensei também em Yokusou Jitsuryoko, que realmente seria a melhor opção, já que todos os termos usados têm alta frequência na vida real. Também daria uma base boa para vocábulos de conteúdos acadêmicos, mas eu queria algo menos formal, ou mais especificamente algo excêntrico. Logo, acabei fechando na light novel de No Game No Life, e olhando agora, um mês depois, eu não me arrependo, era exatamente o que eu precisava. O puro volume de expressões idiomáticas e gírias, de formais até as mais informais que eu encontrei nesse livro, foi absurdamente gigantesco, tanto que me senti na necessidade de passar a minerar de 20 palavras por dia no Anki para 60 palavras por dia. A forma de se expressar do protagonista e alguns outros personagens é a própria definição de japonês de rua. Logo eu que estava mais acostumado com algo estruturalmente, entre aspas, correto, tive uma baita dor de cabeça. Eu lembro de ter visto o anime há uns 10 anos atrás, né, quando ainda estava lançando, e até que eu curti, mas viviam me falando que a light novel era 10 vezes melhor, logo aproveitei essa chance para ler. E começando pelo volume 3, que foi um pouco antes de onde o anime acabou, foi onde eu comecei. A forma que eu encontrei de medir o meu progresso foi através da velocidade de leitura, que acredito que seja a melhor forma de metrificar a evolução. No primeiro dia, eu liguei o timer, abri as primeiras páginas e comecei a ler. Nessa primeira leitura, se passaram uns 37 minutos e eu só consegui ler 2 páginas, ou seja, 18 minutos e 30 segundos por página, mais especificamente cerca de 300 palavras cada 18 minutos, ou seja, 1000 palavras por hora. Para vocês terem uma noção, considerando
considerando que o livro tem um total de 100 mil palavras, né, demoraria 100 horas para eu terminá-lo nesse ritmo, o que para mim tava mais do que ótimo, considerando que eu ia dedicar 2 horas por dia, sendo possível então, considerando a curva de melhoria, ler mais do que 70% do livro durante esses 30 dias. Seguindo na rotina, eu lia sempre que possível, eu inclusive dei uma reduzida nos animes e comecei a focar em novels na maior parte do tempo. Eu pegava para ler sempre durante uma refeição ou sempre depois de um, entre aspas, expediente de trabalho, onde eu tinha um tempinho onde eu poderia focar na leitura, e acumulando tudo no fim do dia, eu costumava bater 2 a 3 horas de leitura no dia. Mas o mais difícil pra mim foi o Anki. Cara, pra mim que passava de 20 a 30 minutos no Anki todo dia, ver o número de revisões aumentando todo dia de 100 pra 200, pra 300, pra 400, pra 600, até 700. Todos os dias foi algo que eu tive que aprender a lidar, sinceramente. E lutar um dia após o outro pra conseguir completar esses cards. Ainda assim, achei uma forma de não passar muito mais de 1 hora nas revisões, apenas aumentando a velocidade com que eu revisava os cards. O que era antes 10 segundos por card, se tornou 5, no máximo 6 segundos por card. O que já reduziu pela metade o tempo total da revisão. Além de que, indiretamente, também me ajuda a aprimorar a minha velocidade de leitura, já que tenho que processar a leitura e o significado das palavras e sentenças mais rapidamente. Isso definitivamente me ajudou na minha capacidade de raciocínio e compreensão na leitura também. Valeu a pena? Pra quem viu meus outros vídeos deve estar até estranhando, porque uma coisa que eu digo muito por aqui é que o Anki deve sempre ser secundário. Se você tiver que escolher fazer mais revisões no Anki ou acumular mais horas de imersão no idioma, a imersão sempre vai vir primeiro. Mas tudo isso se torna um pouco contraditório quando eu digo que comecei a fazer 1 hora de Anki todos os dias, mas tem uma razão plausível por trás disso, e que seria todo o tempo que eu tô dedicando ao Anki é o tempo que não poderia ser dedicado à imersão. É basicamente, entre aspas, o tempo livre. 1 hora pode parecer muita coisa pra ser tempo livre, né, pra se ter de tempo livre, mas se a gente for acumulando de poucos minutos em poucos minutos no fim do dia, a gente vai ver que pode até sobrar tempo. Quer ver só? Vou só exemplificar uma rotina aqui pra vocês, tá? Então vamos supor, 15 minutos que eu levava pra levantar da cama, eu comecei a pegar o celular e fazer o Anki. Os dentes que eu vou escovando no decorrer do dia, algumas vezes no dia, 5 minutos por escovada, com o Anki na mão, também vai acumulando. Os intervalos dos exercícios ou séries no treino, a fila do supermercado, as idas ao banheiro para necessidades fisiológicas, alongamentos eventuais e até durante breves caminhadas durante o dia, durante refeições ou alguns minutinhos antes de dormir. Isso tudo que eu tô falando do meu caso, né, principalmente que trabalha em casa. Quem trabalha fora pode ter algum tempo mais ali em questão de transporte, que pode pegar até 2, 3, às vezes 4 horas por dia de transporte. Então, apesar de ter sido o ponto mais difícil do desafio, que é o Anki, acredito que foi o que mais valeu a pena, porque eu precisei reduzir ou eliminar todo tipo de procrastinação no dia e começar a buscar qualquer minuto disponível que eu teria para fazer algumas revisões, o que acaba sendo muito melhor que ficar rolando o feed do Instagram ou do YouTube. E para quem tá se perguntando como estão as minhas estatísticas no Anki depois desse processo, eu tô mostrando aqui na tela, tá da seguinte forma. E em 31 dias foram cerca de 16 mil cards revisados, com uma média de 514 revisões por dia. Isso considerando uma média, porque, como pode ver no gráfico, agora eu tô revisando cerca de 600, 700 cards todos os dias, o que é uma grande diferença. O total de cartões que tu tinha no deck foi de 3 mil e pouco para 5 mil cartões. Apesar da grande parte serem recentes e novos, com o tempo eles vão amadurecendo. A média de cartões adicionados é de 58 por dia. Na prática são 60, porque ainda faltava adicionar os cards do dia que eu tava tirando dessa print, né? Que foi exatamente no dia que eu terminei o desafio. Apesar de não ser uma grande quantidade de cards, eu simplesmente não saía adicionando qualquer coisa, né? Pra eu considerar adicionar uma frase, ela tinha que cumprir um dos seguintes requisitos. Uma palavra que eu conhecia, mas não sabia a leitura dos kanjis. Conhecer a palavra, a leitura dos kanjis, mas não ter muita confiança. E por último, o quanto aquela palavra é peculiar. Tem kanjis que são tão peculiares e característicos que você sabe que nunca vai esquecer, você sente. 2 exemplos que grudam na minha cabeça são os kanjis para cadeira, que é isso, e arashi, que é tempestade. Mas tem vários outros bem peculiares também, que eu consigo lembrar assim, só de bater o olho eu já consigo lembrar o significado e consigo lembrar a pronúncia. Outra pergunta que pode surgir é a seguinte: mas Arthur, e o tempo para minerar essas sentenças pro Anki? Valeu a pena?
Vou dizer pra vocês a verdade, com o setup que eu tenho aqui no navegador, leva só um clique para adicionar um card pro Anki, e logo esse tempo é irrelevante, apenas leva mais tempo pra pensar se vale a pena ou não levar aquele card para as revisões, o resto é tranquilo. Logo, considerando tudo isso, sim, todo esse processo valeu a pena, inclusive eu vou manter esse volume de card e revisões até eu conseguir reduzir ainda mais o tempo de revisão por card, quando eu conseguir chegar em 4 segundos, talvez em 3 segundos por card, pode ser que eu ainda considere aumentar ainda mais os cards diariamente. E o Anki, apesar de ter tido uma grande importância, é apenas parte do desafio, o mais importante de fato era a leitura e a imersão diária. E eu lia sempre durante as refeições e um pouco após terminar os trabalhos do dia, totalizando sempre de 2 a 3 horas de leitura, ou 1 ou 2 episódios de animes assistidos, né, juntamente com as leituras do dia. Além disso, durante o dia eu tava quase sempre ouvindo alguma coisa, um podcast, um audiobook, um audiodrama, enquanto trabalhava ou fazia alguma outra coisa. Era cerca de 3 horas de escuta passiva também. Algo que me manteve motivado era que quase todos os dias eu notava melhoria, tanto na capacidade de compreensão quanto na minha velocidade de leitura. Era uma melhoria impressionante, mas ainda melhor do que eu falar aqui pra vocês, eu vou mostrar pra vocês na prática os frutos desse desafio. O resultado. No começo do vídeo eu mostrei como eu estava exatamente há 30 dias antes de eu gravar esse vídeo, que na verdade eu tô gravando há mais de 30 dias porque eu fui gravando esse vídeo em partes. Mas agora eu vou mostrar o que apenas 30 dias e 1.800 cards minerados fizeram, não só na minha capacidade de leitura, mas na minha compreensão geral do idioma. E podem ver aqui, exatamente no dia que eu terminei, eu gravei um vídeo abrindo uma página aleatória no volume 4 de No Game No Life, que eu ainda não tinha lido, a página que eu ainda não tinha lido, e eu vou ler essa página, eu vou ler sequencialmente as páginas por 1 hora e calcular quantas páginas e palavras eu fui capaz de ler nesse tempo. Então pronto, já tendo lido durante 1 hora, vamos comparar os resultados. Como podem ver, a velocidade de leitura em 1 hora foi de basicamente uma média de 1.000 palavras por hora para uma média de 4.000 palavras por hora. O que, sinceramente, ainda não é tão rápido, considerando que um livro de 100.000 palavras eu ainda posso demorar 30 horas para finalizar e geralmente um nativo leva o quê? 6 horas, 5 horas, 4 horas para terminar um livro, né? Então, mas ainda assim, é uma diferença absurda para apenas um mês. E mesmo tendo consciência que eu ainda tô dependendo do dicionário, eu agora consigo pescar muitas palavras sem precisar dele. E eu acabo usando o dicionário mais para confirmar as palavras que eu já sei, porque elas ainda não estão 100% consolidadas na minha mente por falta de repetição. Ainda não se passou muito tempo, lembrando que é apenas um mês, eu tô adicionando 60 cards por dia, então leva tempo para essas palavras maturarem na minha mente. Além da questão da velocidade de compreensão, algo que me ajudou muito nesse processo foi minha capacidade de foco, que conforme eu consumia menos mídias em vídeo, eu sentia meu sistema dopaminérgico começou a regular. E comecei a ter mais facilidade em todo o meu aprendizado. Pode parecer um ponto besta, mas que faz toda a diferença para quem tá aprendendo o idioma. Também senti que é muito melhor aprender vocabulário lendo sem nenhum tipo de imagem do que ouvindo com legendas em algum vídeo. Que através do vídeo, mesmo que você não entenda a estrutura da frase, o vídeo fará com que você tenha a compreensão pelo contexto, pelo que você está enxergando, pela imagem e o que você está vendo. Na leitura, você é obrigado a utilizar todo o seu conhecimento no idioma e concluir logicamente qual o significado daquela sentença e estrutura sem uma imagem, pelo contexto do texto. E conforme você vai lendo, quando você volta para assistir uma mídia em vídeo, você sente a melhoria nítida da compreensão do que está sendo falado, porque você forjou sua compreensão da estrutura do idioma. Algo que eu também sinto que me ajudou muito foi o auxílio do ChatGPT para me ajudar a entender a estrutura das palavras. Eu não uso ele para sentenças que eu consigo deduzir o significado. Eu uso mais para aquelas sentenças que, mesmo entendendo todas ou quase todas as palavras, eu não consigo entender de jeito nenhum. Logo mais eu faço um vídeo separado para vocês de como aprender mais rápido com inteligência artificial. Tendo isso em vista, eu pretendo continuar lendo e agora meu objetivo passou de ler um livro no ano, o que já foi concluído. Eu já li no período desse desafio eu li 1 livro e meio. Agora, no momento que eu tô gravando, eu já li 2 livros e meio, né? Então, vou passar o objetivo de ser ler 1 livro no ano para ser capaz de ler até 4 livros em um único mês até o fim do ano. Eu sinto que aumentando exponencialmente dessa forma, minha velocidade e compreensão de leitura, eu serei capaz de atingir isso até o fim do ano e provavelmente essa conquista vai ser parte do meu vídeo de 2 anos aprendendo japonês. O 1 ano já foi, agora falta de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. E aí, vamos seguindo, né? Bom, pessoal, mas é isso.
espero que tenham gostado. Se gostou mesmo, aproveita e já deixa uma curtida que não leva nem um segundo. Deixa um comentário sobre o que achou do vídeo ou uma sugestão para os próximos vídeos. Se inscreva no canal se quiser acompanhar os próximos vídeos. Clube de membros na descrição ou no topo dos comentários, caso você queira ajudar o canal financeiramente e ter algum tipo de contato comigo e com os membros aqui do canal. E até a próxima.